fora de casa no estádio do Pituaçu, em Salvador, às 6h15 da tarde. Agora sim, Marcos Braz e Bruno Spindel responderão as perguntas dos jornalistas, começando com a pergunta do Sidão Marinho, Rádio Transamérica. Braz, boa tarde. Como está a relação do Flamengo com o Gabigol após todo o imbróglio e a volta do atacante? Quem fez a pergunta? Sidão Marinho, Rádio Transamérica. Bem, a relação do Flamengo com o Gabigol sempre foi boa. Um atleta importantíssimo, artilheiro do clube, um ídolo do clube, mas às vezes dentro de um processo de relação você precisa ter alguns ajustes, ou não vou falar nem ajuste, você tem algumas situações pontuais que talvez possam dar uma interpretação de algum possível problema. Não tem absolutamente nenhum. O Gabi é um jogador que eu lutei muito para estar aqui, lutei muito no convencimento de muitas pessoas que estão aqui. E não vai ser diferente. A minha relação com ele é boa, a do Bruno é boa, e se teve algum problema, se ele acha que teve algum problema, ou alguém acha que teve algum problema, pode ter a certeza que isso aí vai ser dirimido e resolvido. Rafael Melo, do canal Rafa Melo. Braz, em que pé estão as negociações com Kennedy, Thiago Mendes e Renato Augusto? Mesmo com a troca no comando, o interesse do Flamengo nesses atletas segue? Bem, do Renato a gente não avançou, não tem isso. Do Kennedy a gente depende do Chelsea, da liberação do Chelsea, a gente vem tentando fazer isso. Thiago Mendes, o Bruno, incansavelmente tentando também a liberação lá. O Flamengo não vai comprar nenhum jogador, pelo menos é o que a gente pretende nesse momento. O Flamengo pretende trazer por empréstimo, se possível, trazer sem custo financeiro esse empréstimo. E isso aí coloca a gente na negociação de uma maneira muito mais frágil, de uma muito diferente que a gente teve em outros momentos. Então tem que ter um pouco de paciência, um pouco de resiliência, muita resiliência, e um ponto: a gente não diminuiu o apetite em jogador classe A, o jogador que a gente acha que possa de fato ajudar a gente por essas questões. Então a gente está lutando para isso aí. Os jogadores que estavam que o Flamengo estava tentando negociar, que são esses dois aí, nós estávamos querendo dar para o outro treinador, porque o treinador aqui estava, não foi possível, e a gente vem tentar dar para esse treinador que aqui está. Não sei se será possível. Volto a dizer, a parte financeira do Flamengo ela está bem alinhada, mas longe de estar com o conforto de algum tempo atrás, em função da maior crise sanitária do planeta. Então, quando não é possível você num primeiro momento conceder ali, trazer um jogador, eu acho que ninguém pode achar, o treinador, ou ninguém pode achar que não é que está sem prestígio. Eu não acho que eu estou sem prestígio com o Rodolfo Landim. Apenas a situação agora é diferente, então a gente tem que fazer de uma maneira em que a gente possa dar segurança para o clube na parte financeira, para fazer essas contratações. Mas torna mais difícil por isso, porque a gente precisa ter paciência e ter algumas estratégias
que não é só de chegar, pegar o avião e ir lá e buscar. Que só dessa maneira já é difícil. Imagina na situação que a gente está hoje. Só isso. Láslo Dalfovo do Lance. Boa tarde, Braz. Como foi a conversa final com Pedro? Sente que ele ficou chateado com a decisão de veto às Olimpíadas? Olha, a última vez que eu falei com o Pedro sobre esse assunto, estou falando eu, Marcos Braz, foi na segunda ou na terça-feira, antes da quinta-feira que ele foi convocado. Foi quinta ou quarta que ele foi convocado? Quinta-feira. Então eu tive com ele 3 dias antes. Ele estava com Covid, a gente não queria tratar esse tema por telefone. A gente, de uma maneira segura, foi à casa dele, eu e o Bruno. A gente perguntou qual era o sentimento dele em relação às Olimpíadas em Tóquio. Ele falou que era um sonho dele. Ele falou que achava que seria muito importante para ele. Não poderia ser diferente isso. Ele não me falou nada que não seria plausível. E eu e o Bruno também, nós explicamos o esforço que o Flamengo fez durante uma pandemia, exercer a contratação dele. Passamos isso para ele, passamos o nosso desconforto em relação a liberar ele. É evidente que todas essas ações respaldadas pelo presidente Rodolfo Landim, e a gente deixou uma maneira assim, bem clara que a gente não ia liberar. Parece que tinha os outros companheiros que estavam tentando, via CBF, que não tivesse essa convocação, para que não tivesse um maior desgaste com o jogador. Não foi possível, eu também entendo, eu não acho nenhuma retaliação de quem contratou, eu entendo isso, de quem convocou, eu entendo a convocação, só simplesmente o clube se manteve na posição que já tinha definido dias antes. Ele entendeu, ele tentou a liberação, que volto a falar, é normal, mas não foi possível, e está tudo absolutamente tranquilo, está tudo de uma maneira muito normal com ele aqui. Raíza Simplício do Gol. Braz, por que a decisão de demitir o Rogério Ceni? Desempenho ou problemas internos de relacionamento? O que eu posso falar para a Raíssa é que a decisão foi muito pensada, foi muito analisada em vários quadros, em várias estratégias que poderiam acontecer daqui para frente. E nós temos, eu, por exemplo, posso falar por mim, o maior respeito pelo Rogério. O Rogério, eu posso falar que deu certo no Flamengo. Quantos treinadores que o Flamengo contratou que não tiveram o êxito esportivo dele? Campeonato Brasileiro, Supercopa, tricampeão estadual, foi campeão estadual, ganhou também um turno, da Taça Guanabara, um torneio menor. Então, essa decisão, ela foi feita, isso está transitado, julgado, que isso aqui está definido. Então, foi uma decisão pensada, e eu acho que o Flamengo, eu tenho certeza absoluta que o Flamengo não tem mais nada que falar sobre esse assunto. Isso é página virada depois de uma apresentação do técnico Renato Gaúcho. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Boa tarde, Braz. Já houve a conversa com o Renato sobre a avaliação do elenco e necessidade de contratações? Não teve. Nós tivemos algumas conversas, mas conforme o Renato passou aqui, o Bruno, na parte da manhã do sábado, e o Bruno começou a falar da parte contratual, do que poderia, se seria possível ou não. Eu vou aproveitar o momento aqui para dizer que o Renato, ele fez o possível para estar aqui, né?
condições não impostas, né? Não vou falar isso, apresentadas pelo Flamengo, talvez poderiam sofrer algumas resistências se o Renato de fato não quisesse estar aqui. Uma delas é um contrato curto até o final do ano. Um treinador da estatura dele, do tamanho dele, pela passagem recente aí de um grande clube com tantas conquistas, ele podia muito bem falar: ô Marcos, ô Bruno, eu te agradeço o interesse do Flamengo, mas eu não vou trabalhar até o final do ano só. Eu preciso de mais um ano, eu preciso de um ano e meio, eu preciso desse resto de ano e mais um ano. Ele poderia simplesmente sentar em cima disso aí e talvez até o Flamengo cedesse um pouco mais na frente, se achasse que isso seria um empecilho maior. Mas isso não teve em nenhum momento. Não teve nenhuma proposta recusada por ele. O Bruno foi apontando pontos e pontos, eu ajustando em outras coisas, e o Renato está aqui porque o Flamengo quer e ele quis estar. Ele, nessa negociação em que eu e o Bruno ficamos diretamente ligados, eu posso afirmar que o Renato foi super parceiro do Flamengo. Wesley Ramon, portal Urubu Interativo. Braz, boa tarde. Antes da saída do Rogério Ceni, os torcedores protestaram muito nas redes sociais e também na Gávea. O quanto isso ajudou na demissão do treinador? A torcida do Flamengo sempre tem que sempre ser ouvida, sabe? E independente de ser ouvida, ela tem o direito de protestar, de aplaudir, enfim, ela tem a sua análise também. E a diretoria, a gente aqui também tem a nossa. Em outros momentos tiveram alguns protestos, não vou falar só de Rogério, com outros treinadores tiveram protestos aqui e não foi demitido o treinador. Em outros momentos tiveram protestos e tiveram tiveram técnicos demitidos. Então, isso assim, eu vejo isso com naturalidade. A torcida do Flamengo, ela é imensa, ela é enorme e ela vai sempre se colocar ativa para qualquer processo, seja para contratação de técnico, de jogador, aprovação ou não de dirigente. Eu acho que é isso. Eu tô nessa linha aí, mas eu acho normal, não vejo nenhum problema em relação a isso. Gustavo Henrique, canal Gustavo Henrique dando choque. Braz, você confirma que existe a possibilidade do Maurício Souza ser promovido a cargo de auxiliar do Renato? Sim, o Maurício ele vai estar de auxiliar aqui permanente, né, do clube. O Renato trouxe as duas pessoas que vão trabalhar com ele, mas o Maurício estará com a gente aqui no profissional. Lucas Ferreira, Diário do Fla. Braz, boa tarde. Há alguma avaliação interna de que precise de uma busca por reforços para o setor defensivo? Há 2 anos e meio eu falo a mesma coisa aqui. O presidente Rodolfo Landim, ele exige e pede que sempre nós estejamos atentos ao mercado para sempre melhorar e qualificar o elenco, botar o elenco com a maior musculatura possível. Então, assim, eu não vou falar agora de um determinado setor no campo, porque isso aí já é retórico. Essa pergunta aí, eu respeito a pergunta, mas assim, você já me perguntou desde que eu estou aqui há 2 anos e meio, isso aí 300 vezes em relação à contratação de setor A, B ou C. Por acaso agora você está falando do setor defensivo. E eu estou te falando, o Bruno aí é um leão também no dia a dia aí, atrás do que é melhor. E não necessariamente está na defesa. A gente pode num momento desse, conseguir ou ter em mãos uma oportunidade
que seja em outra posição. Se for possível e que a gente tenha certeza que mudará, que mudará a estatura do elenco do Flamengo, a gente sempre vai contratar, a gente sempre vai atuar. Flávio Amêndola, canal do Amêndola. Boa tarde a todos. Braz, já existe alguma conversa pela renovação do trio Felipe Luiz, Diego Ribas e Diego Alves? Não existe não, mas a gente agora aí, com mais calma aí, o Bruno toca isso aí rápido e eu tenho certeza absoluta que não teremos problema nenhum com esses 3 jogadores. Nenhum. Até o Diego, a gente teve da última vez, também não teve com nenhum dos jogadores aí. A gente não é a primeira vez que a gente renova esses jogadores aí que você falou. Não teve problema para trás, eu tenho certeza que não vai ter problema para frente. Vene Casagrande, Jornal Dia. Boa tarde, Marcos. Durante a passagem de Rogério Ceni, você deu entrevista e disse que estava com o Rogério até o fim. Ele poderia saltar do avião sem paraquedas, que saltaria atrás e ofereceria proteção. Você pensou em algum momento deixar o Flamengo junto com o treinador? Não, mas quando eu fiz essa narrativa que o Vene está falando, eu falei isso, procede. Não tinha acabado nenhum campeonato brasileiro, isso aí foi no começo do ano. O apoio do Rogério, ele tinha um apoio junto com o Bruno aqui, com a presidência, com todo mundo aqui, e naquela época eu tinha falado isso. Não entendi em relação a eu sair ou qualquer correlação com isso. Apenas eu externei dessa maneira para que as pessoas tivessem a certeza de que ele tinha um apoio incondicional na época, como teve. Isabelle Costa, torcedores.com. Boa tarde, Marcos. A venda do Gerson permitiu que o Flamengo pudesse ir ao mercado e negociar a vinda de jogadores? Ou o clube já tentaria trazer novos reforços mesmo sem a venda do volante? Bem, a venda do Gerson, ela foi uma venda que a gente não poderia deixar de fazer, né? O Flamengo, como eu falo aqui, o Flamengo está na linha d'água aí em relação a seus compromissos, vem mantendo os compromissos há muito tempo, de uma maneira correta, reta, só que com a pandemia se estourou uma situação em relação da parte de venda de jogadores com uma obrigatoriedade maior e com uma situação que a gente não poderia fazer ou tentar fazer diferente de tentar segurar um jogador que a gente tem a certeza que teria maior importância na continuidade com o grupo, mas que a parte financeira, todo mundo sabe, o vice-presidente financeiro, ele se coloca muito nessa posição de estar muito reticente com as contas. Evidente que isso aí também tem uma cobrança do presidente Rodolfo Landim, que eu acho que a gente aqui deveria estar. Eu acho que todo torcedor rubro-negro, eu vou aproveitar esse momento aqui para falar isso aqui, independente de eu ser o vice-presidente de futebol ou não, independente de eu estar aqui ou não, eu vou deixar um depoimento aqui. Todo torcedor rubro-negro, todo associado do clube tem que dar graças a Deus de a gente ter tido um Rodolfo Landim na presidência no meio dessa pandemia e no meio de um acidente tão grave que teve. Foi a envergadura dele, foi a estatura dele, junto com um grupo de trabalho que ele soube construir, que a gente passou por tudo isso aí, vem passando, e
que a gente encerre aí um ciclo de 3 anos aí, que são os 3 anos sempre das gestões, de uma maneira que, assim, eu acho que de uma maneira transparente, de uma maneira legal. Se teve erros, lógico, sempre tem erro. Agora, o Flamengo deveria ter esse agradecimento aí em função de ter o presidente Rodolfo Landim tem que ter esse agradecimento. Eu, pelo menos, agradeço, estando aqui na vice-presidência ou não, eu vou ser sempre grato. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa tarde, Marcos. Além do Kennedy e Thiago Mendes, o Flamengo tem mais alguma frente em busca de contratação ou a aposta é justamente nesses 2 nomes? Não, a gente analisa outras questões também, outros nomes também. Só que a gente analisa com responsabilidade dentro das dificuldades apresentadas aí, que eu apresentei aí há um tempo atrás. Então a gente vem tentando qualificar o elenco, a gente vem tentando um esforço enorme de não vender mais jogadores que são imprescindíveis aí para o elenco. Só que eu não vou falar para vocês onde é que esses 2 jogadores já saíram na mídia aí. É verdade do esforço do Flamengo em contratá-los, mas a gente tem outros também, os jogadores que a gente pensa em contratar, só que a gente não vai falar aqui, por razões óbvias. Peço desculpa. Uma coisa já está vazada, outra coisa a gente já ter feito várias movimentações aí em cima desses jogadores, né? Então, vaza, eu não vou ficar aqui derrubando jornalista. Mas nos outros, que ninguém tem conhecimento, a gente vai preservando aí até o final. Última pergunta do Diogo Dantas, Jornal Globo. Braz, o Flamengo pretende fazer algum tipo de reformulação no departamento de futebol, além da troca de treinador até o fim da temporada? Você acha que o ambiente é bom? Concorda que falta algum tipo de cobrança? Repete a pergunta para mim. Só um segundinho. O Flamengo pretende fazer algum tipo de reformulação no departamento de futebol, além da troca de treinador até o fim da temporada? Você acha que o ambiente é bom? Concorda que falta algum tipo de cobrança? Eu não entendi o que ele falou em relação à cobrança. Essa palavra está na moda, né, no futebol. Sempre é cobrança. Eu não entendi, mas eu posso aproveitar a pergunta para falar que a partir do momento que chega um técnico novo, eu acho que esse técnico vai analisar e vai ver o que ele encontra e saber se a gente precisa fazer alguns ajustes ou não. Eu acho que sempre um departamento de futebol, seja lá qual for, aqui no Flamengo, num clube menor, num clube tão grande quanto o nosso, em outros clubes, eu acho que você sempre tem alguns ajustes, sempre pode ter alguns ajustes para fazer. A gente tem aqui como um bom ambiente aqui. Eu posso afirmar que a relação aqui minha e do Bruno e de um percentual enorme dos funcionários aqui do departamento de futebol é bem acima da média. Controle, você ter o departamento de futebol na mão, ele passa o controle e ajustes do vestiário. E isso aí é passado também nos ajustes com os jogadores. Eu tenho certeza absoluta que nesses pilares principais aí, o departamento de futebol do Flamengo vai bem. Agora, a gente está sempre aqui tentando melhorar, está sempre tentando consertar um possível erro. Aqui você toma um monte de decisão, por mais que seja num colegiado, e sempre com apoio do presidente Rodolfo Landim, às vezes pode ter erro. Isso não é que é normal, mas isso é possível ter. E caso tenha tido algum erro, a gente vai chegar, vai procurar consertar, até porque aqui
as decisões que são tomadas aqui, elas são sempre uma pressão enorme, uma pressão que eu posso falar que é desumana e que não é qualquer um que aguente. Eu não estou falando isso aqui em relação a mim, eu estou falando isso aqui em relação à pressão que o Bruno recebe, que não é pequena, que não pode errar, que não pode... A pressão que o pessoal da comunicação tem no dia a dia, a demanda que o pessoal tem aqui no dia a dia, a vida do Marcelo e do Vinícius não pode ser normal. Não pode. Eu afirmo isso aqui, não pode ser normal. Não podem. E não são normais. E aí eu vou botando para as escalas aqui embaixo aqui também. Então, eles podem errar também, em função de decisões e ações que eles fazem numa pressão enorme. É diferente de algumas situações de pessoas que ficam lá no ar-condicionado, tranquilo, escrevem o que querem, depois consertam, fazem alguns ajustes para lá e para cá. Então, é isso. Aqui a gente vai chegar, eu tenho certeza absoluta que a gente vai chegar aqui, continuar trabalhando como a gente está trabalhando, com a correção, com o empenho, com os ajustes que serão feitos, e a gente, se Deus quiser, vai continuar ganhando, que é o que a torcida merece e é o que a torcida quer. Obrigada, Marcos Braz. Obrigada, Bruno Spindel.